Bom dia, povo amado do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus para todos. Receba aí o abraço do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui mais uma vez para trazer a nossa palavra do dia. E a nossa palavra do dia de hoje está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, que diz assim: A cura de um coxo. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona, e era levado um homem coxo de nascença, a qual punha diariamente à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. E vendo ele Pedro e João, que ia entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, e disse: Olha para nós. E ele olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Tomando pela mão direita, levantou-se imediatamente, e os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. E viu todo o povo que antes louvava a Deus, e reconheceu ser ele o mesmo que esmolava assentado à porta formosa do templo. E se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Tem muita gente que está igualzinho esse homem, que há muito tempo está na mesmice, que ele nem acredita que o milagre dele vai chegar. Ele não acredita pela quantidade de tempo que ele vem orando, que ele vem buscando, que ele vem jejuando. Mas não é a quantidade de oração, não é a quantidade de tempo que você está buscando. Isso significa uma coisa só: é o tempo de Deus. Quando chega o tempo de Deus, tu pode nem orar. Talvez nesse dia tu não, hoje eu não estou com vontade de orar, talvez nem ora. Mas aquele dia é o dia da tua vitória. E não tem ninguém que vai impedir. Mas você não sabe, aí você está ali mais uma vez, esperando que aquela rotatória, como sempre, a mesmice continua o mesmo, sem nada mudar. É só mais um dia. É aquela mesma coisa, vou sentar ali, vou pedir esmola, alguém vai me dar esmola e volto para casa. Mas quando chega a hora da nossa mudança, quando chega, a gente fica como quem sonha. Pois a gente, mas tanto tempo, tinha um dia que eu dizia assim: hoje vai acontecer, hoje é o dia do meu milagre. E mais um dia passava. Hoje vai chegar, chegou a minha vez. Eu sentia até o cheiro, tinha cara de dias de milagre e nada acontecia. E aquele homem estava daquele jeito. Ele esperava, viu Pedro e João. Ele disse: é mais um que eu vou pedir esmola e vai me dar. Ele não esperava que aqueles dois homens... Quantos homens de Deus já não tinham entrado naquele templo? Com certeza. Mas talvez Deus não tinha ordenado aqueles outros homens que fizessem o que Pedro e João iam fazer. E ele estendeu a mão pedindo: me dá uma esmola. Pedro não tinha esmola para dar para ele. Pedro tinha a benção.
Pedro tinha a cura. Pedro tinha a realização dos sonhos daquele homem que talvez nem ele mesmo esperava mais. Não, ele não esperava. Ele esperava simplesmente a mesmice. E quando ele estende a mão, Pedro diz: não possuo nem ouro e nem prata, mas o que tem eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te. Talvez Deus já falou para você quantas vezes: levanta. Mas tu tem medo, não é? Não vou levantar. O médico já disse que não tem mais jeito para mim. Já consultei vários médicos. E Deus está dizendo bem no teu coração: levanta e anda. E tu: não, eu não posso, porque o médico disse que eu não posso. O médico disse que eu não posso. Mas quem manda mais? O médico ou Deus? Quem fez o médico não foi Deus? Então, quem fez, o autor, é que manda na criatura, né? Não? Ou é o contrário? Não, quem manda é Deus. E se Deus está te dizendo, levanta e anda, então levanta e anda. Não temas, se põe de pé. Não escuta a voz do inimigo, escuta a voz de Deus. Deixa eu contar um testemunho para você, aproveitar que é a embalada para falar. Uma vez eu sofri um acidente de carro, já sofri 5, como vocês já sabem. E eu estava ali com o braço todo entrevado. Eu tinha ligado para o médico para ele vir, porque quem sofre acidente de carro que não se quebra assim, porque quando se quebra vai direto para o hospital. Mas quando tu leva só aquele impacto, que tu aparentemente não tem nada quebrado, tu vai para casa. Pelo menos foi o que eu fiz. Todos os acidentes que eu já sofri, nenhum eu fui direto para o médico. Eu fui para minha casa. E aí no outro dia seguinte, mas doía até o fio de cabelo da cabeça. Até o fio de cabelo da minha cabeça doía. Eu estava com o braço ali todo travado. Peguei um lenço, que a gente tem muito aquelas cachecol, né? A gente usa muito aquele chale, na Bélgica é uma chale. E aí eu peguei e coloquei os braços assim dentro, fiz igual pega neném, criança assim, sabe? E amarrei assim, fiquei com os braços dentro e fiquei esperando o médico. Mas enquanto isso, eu liguei a televisão e estava lá uma pregação. E o pastor disse que se eu cresce, aquele que ouve a palavra de Deus e crê, e não duvida, assim será para aquele que crê. Eu disse: eu creio. E eu me ajoelhei ali, com os braços aqui no peito, porque não podia nem levantar, nem esticar, nem encolher. Tinha que ficar naquela posição, porque estava muito doendo, né? E eu ajoelhei e botei a testa no chão e disse: Senhor, eu creio que se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar agora. Eu senti um fogo no meu corpo, assim, sabe aquele fogo, aquele negócio, aquela força dentro de mim, aquela reviravolta, aquele reboliço dentro de mim. Eu falei: meu Deus, o que está acontecendo? Senti um fogo nos meus braços e daqui a pouco eu me levantei e comecei a abrir os braços. Abri os braços, sabe quando você faz ginástica, que você leva o braço lá em cima e bate palma, e leva aqui embaixo e bate palma? Assim eu fazia. E eu andava da sala para a cozinha, da cozinha para a sala, e dava glória a Deus e glorificava. E acabou a dor. E quando o médico chegou, eu estava esperando o médico, lembra? Estava esperando o médico. Quando o médico chegou e disse: mas aonde que dói? Eu falei: doía. Deus chegou primeiro e já me curou. Porque eu creio. Olha, eu nunca na minha vida, eu já tenho mais de 30 anos que eu sou convertida, graças a Deus. Eu nunca cheguei para dizer assim, olha, sabe, eu tô assim, eu tô precisando assim. Não, eu vou primeiro diretamente para Deus. Se Deus não me curar, aí eu vou procurar outra ajuda de outra coisa. Eu já fui até um profeta, já fui até outro profeta. No começo da minha convenção. Que na minha casa estava todo mundo doente. Nós estávamos dentro de uma igreja, mas estava todos doentes. Eu cheguei até o pastor, que era líder da igreja que eu frequentava, e contei a situação. Ele disse: irmã, você tem que orar pela tua família. Eu disse: mas eu já estou orando.
e eu não estou dando conta. E foi quando um pastor muito conhecido foi fazer uma concentração em Portugal, e eu disse, se eu for naquela concentração, olha só, se eu for naquela concentração com a minha família, se nós passar na imposição de mãos, nós vamos voltar para casa todos curados. E o que aconteceu? Porque quando eu saí de casa, eu já determinei que nós íamos para ser curado, e nós íamos ser curados. E nós fomos na concentração, passamos nas imposições de mão, e nós fomos curados. A minha filha tinha um fedor em cima dela, que ela não tinha nada estragado. Para estar com aquele fedor de carniça mesmo, que ela sentava num banco do trem, as pessoas se levantavam porque não aguentavam. Parecia que tinha um morto-vivo que seguia ela, uma carniça. O meu outro filho, ele estava como se ele tivesse tomado uma injeção para dormir e estava andando sonâmbulo. Era assim que estava a minha família. Eu não podia ajoelhar para orar, porque parecia que a minha cabeça explodiu o meu crânio. Era assim que estava a minha família. E todos nós dentro da igreja buscando. Estava todo mundo desse jeito. Mas quando eu passei naquela imposição de mão, fui curada. Foi um fogo tão grande em cima de mim que eu pensei que eu ia me incendiar. Eu fui lá na pia lá do banheiro, lavei o rosto, me molhei para ver se o fogo abaixava. Mas o fogo, quando o fogo abaixou, eu estava curada. Quando eu saí de dentro daquele templo ali, que era um ginásio, era um estádio, era um lugar onde tem tourada, em Portugal. Quando eu saí dali, a impressão que eu tinha era que eu podia voar. Eu estava tão leve, mas tão leve. Eu disse, eu nem vou voltar para a Bélgica, eu não preciso nem de avião, eu vou voltar voando, de tão bem que eu estava. A minha filha estava com outro rosto. O meu filho estava todo mundo livre, todo aquele peso que estava em cima da minha família saiu, foi na hora. Então é assim, quando você sai de casa para ir buscar a presença de Deus, que você vai para o teu momento de oração com Deus, vai com a certeza da vitória que tu vai orar e o Senhor vai ouvir a tua oração e Ele vai atender e aquilo que tu pedir tu vai receber, mas não duvida não. Por mais que tu levante de lá, tu não sente nada, tu não vê nada, mas tu crê que Deus ouviu a tua oração. O homem foi curado aqui, foi na hora. Não foi depois, não foi na hora, ligeiro e avexado. Pedro pegou pela mão direita dele e botou ele de pé e ele ficou ali, plantado, esperando. Não, ele foi direto entrar no templo juntamente com eles, louvando, saltando e adorando a Deus, porque tem outros que Deus cura, ele não conta para ninguém. Não, ele disse que foi o remédio que o médico passou que curou ele. Ele disse que foi qualquer coisa, menos que Deus curou ele. Ele tem vergonha de Deus. E Deus disse que aquele que se envergonha de mim, eu também me envergonharei dele. Por quê? Que você se envergonha de Deus e Deus tem que se achar que você é a menina dos olhos dele. Negativo. Negativo. Então dê honra para Deus. Toda honra e toda glória tem que ser dada para ele. Aquele homem esperava. Mas se Pedro e João dessem uma esmola para ele, o que ia adiantar? Ele ia continuar na mesmice. O que Deus fez na vida daquele homem foi mudar a história dele para sempre. Ele não precisaria mais de pedir esmola. Deus não quer que tu viva de esmola. Deus não quer que tu viva de migalha, não. Deus quer que você possa ir e vir e que você possa conquistar tudo aquilo que você quiser, conforme a vontade dele. Tu já imaginou? É melhor viver de esmola ou é melhor viver você mesmo podendo trabalhar e conquistar aquilo que tu quer? Mas tem gente que prefere viver de esmola. Prefere viver de migalha ali, catando uma migalha aqui, outra aqui. Fulano, me dá aí um copinho de arroz, me empresta uma colher de açúcar, me empresta um pacote de sal. Para com isso. Deus quer que você tenha para emprestar, não que você peça emprestado. Deus quer que você ajude pessoa, que a tua ajuda venha do Senhor. Vem em abundância para que você compartilhe com outras pessoas que estão precisando. E é por isso que eu confio tanto no poder de Deus, porque Ele tem feito maravilha na minha vida e na minha família.
E é por isso que tanto faz como eu tá de férias ou como eu tá na igreja, eu não deixo de fazer. Tu acha que é fácil a pessoa estar de férias e achar um momento para ficar gravando áudio para colocar? Não. A maioria das pessoas que vão viajar de férias, eu não estou fazendo isso para me exaltar, não, porque eu não sou ninguém para me exaltar. Não, eu estou falando isso porque eu tenho um compromisso com Deus. E quem tem compromisso com Deus, prioriza. Não fica medindo, ai não, porque hoje não vai dar. Tem 1001 motivo para não dar. Ah, não, eu tenho compromisso, eu tô de férias, né? Por que eu tenho que gravar? Eu não deixei uma pessoa lá para pregar, eu não deixei, então não vou gravar. Tô de férias do áudio da palavra do dia. Não. Tu já pensou se Deus tirasse férias de nós? O que seria de nós? Nós estava muito mal, não estava? Tava. Nós estava na UTI. É, espiritual. Tira a férias de Deus para tu ver o que acontece com a tua vida. Eu não tiro. É uma batalha. Mas maior é o nosso Deus. E se Ele está conosco, nós somos mais que vencedor. O maior sacrifício quem fez por nós foi o próprio Deus, dando o seu próprio filho, filho único, por todos nós, por aquele que nem agradece, por todos. Tanto faz ser grato como não grato. Deus deu por todos. Mas é assim mesmo. Mas nós não vamos deixar de ser ruim, deixar de fazer aquilo que Deus mandou, porque o A e o B não faz. Problema dele. A escolha de cada um. Só tem dois caminhos. É o inferno e o céu. Quem quer ir para o céu, para a glória, vai. Quem não quer, vai para o caminho do inferno e vai para passar só de ida. É isso mesmo. Só é dois caminhos. Não existe vários caminhos, não. Só que o caminho da banda larga é o caminho do inferno. Porque no caminho do inferno tu pode fazer tudo o que tu quiser. E com Deus não é assim, não. Com Deus a gente tem que fazer aquilo que é certo. É. Às vezes a carne está gritando para a gente fazer o que é errado. Ah, mas aquilo lá é tão legal, não é? Eita, lembra do tempo que tu era lá, do tempo da rede rasgada? Lembra, podia fazer tudo que eu quisesse. Mas agora não é mais assim. Mas agora você não é mais feliz? Você não tem mais saúde? Que adianta tu perder a tua vida, a tua salvação por um momento insignificante? Que só aquele momento ali acabou, aí tu vai se arrepender pro resto da vida. É melhor fazer as coisas. É legal você botar a tua cabeça num travesseiro para dormir e descansar em paz. Tu tá em paz com Deus e com o mundo. Não é legal? É muito bom. Tu já pensou? Tu não poder nem dormir porque, ai meu Deus, será que vão falar de mim? Ai meu Deus, será o que vão dizer de mim? Eu não tô nem aí porque falar o que deixa de falar de mim. Eu só me preocupo com uma coisa: em agradar a Deus. Em agradar a Deus. Pedro e João, foi isso que ele se preocupou. Porque o que foi que Deus deu para ele? A unção. A unção. E é por isso que ele pegou pela mão direita, porque Deus colocou essa unção na vida de Pedro. E Deus colocou essa unção na vida de muitos Pedro. Porque aquele Pedro daquele tempo não está mais aqui. Mas tem muitos outros Pedro. Tem muito outro João, tanto homem como mulher. Que Deus deu essa mesma unção. Mas não quer. Ah, eu que vou perder, diz assim, eu que vou perder meu tempo. Ai, não, eu sou muito jovem para ficar brincando de ser crente, que coisa mais ridícula, que coisa mais sem graça. É, quando eu estiver berrando, gritando, aí tu vai ver o que é sem graça. Sem graça é você não conhecer a Deus. Sem graça é você nunca experimentar de beber dessa água. Lembra da mulher lá do poço? Quando Jesus pede água para ela? E ele diz, mulher, se tu soubesse quem te pede água, tu pediria água dele e ele te daria água viva. Nunca mais, quem beber dessa água, nunca, jamais terá sede. E ela disse, me dá, Senhor, essa água. Por acaso, tu é maior do que o nosso pai Jacó? Olha, porque foi ele que fez esse poço. Jesus é maior do que tudo.
Ele é o Filho de Deus unigênito, ele é o Filho de Deus. E nós, intermédio dele, por intermédio dele, também nós somos. Todo aquele que entrega a vida nas mãos do Senhor, o que a palavra diz? Já não te chamo mais de servo, te chamo de amigo. E assim como o servo não sabe o que o seu Senhor vai fazer, mas o amigo sabe. Quando nós temos um amigo de fato, de verdade, a gente não, quando tem alguma coisa boa, a gente não quer contar para o nosso amigo. Então, assim Jesus vai fazer com nós. Tudo que tiver, nós precisar de saber, ele não vai deixar oculto. Ele vai te contar. Estão armando uma maracutaia, ele vai dizer, não passa por aquele caminho tem uma serpente, tem uma medusa, tem uma anaconda, tem um crocodilo, tem uma cilada armada contra você. Ele fala, ele não te deixa cair na armadilha. Por quê? Porque você é amiga dele, porque você busca, você tem intimidade, um relacionamento com ele. Você é grata quando ele te abençoa a tua vida. Tu é grata, tu não fica ali dando uma de crente agente secreto. Ai, não. Isso aqui foi minha capacidade, é porque eu sou muito inteligente, eu sou muito sábio, fui eu. Quando aquele homem, Pedro, curou aquele homem, disse para ele, levanta e anda. Quando ele viu ali o pezinho dele desenrolando, o tornozelo dele desenrolando, ele ficou tão feliz que ele não saiu correndo para casa dizer, eu vou mostrar para todo mundo que eu estou curado. Não, ele foi primeiro para o templo do Senhor agradecer, para todo mundo ver que Deus curou ele. Mas tem gente que é assim, quando Deus cura, ele procura se esconder. E fulano, tu ficou curado? Fiquei, menina, olha, deixa eu te passar, encontrei um médico muito bom. Um remédio muito bom, aquele remédio. Mas não foi Deus que te curou? Como é que tu disse que foi um remédio? Como é que tu disse que foi um médico? Porque tem coisa que é pro médico, mas tem coisa que médico não cura, não. Só é Deus. Se Deus não colocar a mão santa dele, já era. Vai morrer gritando noite e dia e não vai ficar curado, não. Então busca o Senhor enquanto é tempo. Busca. Para de viver de migalha, de viver pedindo esmola. Deus não quer isso para você, não. O que Deus tem para você é o melhor dessa terra. E o melhor dessa terra que Deus fala não é só o arrozinho com feijão e um filezinho, uma picanha de vez em quando, não. É um pacote completo. É total. É total em tudo. É no casamento, é na família, é em tudo. Mas para isso tu tem que andar em obediência. Obedece o Senhor. Creia no Senhor Jesus e não duvida, e será salvo tu e a tua casa. Isso aí não é palavra minha, não é meu livro, não. É a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é verdade. Ela é verdade. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então vamos orar. Pai querido, Pai amado, obrigada, Senhor, pela tua palavra, o teu amor, tua misericórdia na nossa vida. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu te peço, consagra este azeite, meu Deus. Consagra esta água, consagra, Senhor, tudo que está aí do lado desse celular. No momento que essa pessoa beber desta água, usar deste azeite, Senhor, que ela venha ser curada, que ela venha ser sarada de toda e qualquer enfermidade física ou espiritual, Pai. No nome do Senhor Jesus, eu te peço também que quem ouvir esse áudio da palavra do dia, essa pessoa e toda a sua descendência, meu Deus, venha ser livre de todas as armadilhas, que todas as ciladas, que todas as maldições hereditárias que estava na vida dela já foi quebrada, já foi cancelada, ela é livre. Obrigada, Senhor, pela libertação do teu povo. Obrigada, Senhor, pela quebra de maldição que o Senhor quebrou da vida do teu povo, meu Deus. Obrigada por todas as correntes malignas que o Senhor quebrou aqui no Maranhão, na vida do teu povo, Pai. No nome do Senhor Jesus, que todo aquele espírito de miséria que vinha assolando o povo do Maranhão, que vinha assolando essa nação, meu Deus, seja exterminado para sempre da face do universo, no nome do Senhor Jesus. E te peço também que aonde chegar esse áudio da palavra do dia, a nação que receber, Pai, que a tua paz, que excede todo entendimento, esteja pelas nações, meu Deus, esteja apaziguando, Senhor, esteja com as tuas mãos poderosas, libertando, cortando as correntes, Pai, que estava prendendo o teu povo. No nome do Senhor Jesus, repreende, Senhor, todo demônio devorador, cortador, migrador, destruidor, todo espírito de miséria, todo espírito de contenda,
toda palavra de maldição, toda maldição hereditária seja lançada por terra, toda obra de feitiçaria, de magia negra, de voodoo, de encantamento, todo o mal lançado contra nossas vidas, seja lançado por terra, seja desfeito agora, no nome do Senhor Jesus. Eu te peço, toca na vida dessa pessoa que está enferma, do alto da cabeça à planta dos pés, curando, calcificando os ossos, curando os órgãos internos e externos. Essa pessoa que faz hemodiálise, Pai, que o Senhor cure ela, Senhor, que o Senhor liberta ele, Senhor, purifica o sangue, meu Deus, no nome do Senhor Jesus. Abençoa o teu povo, meu Deus, tira todo o peso, toda a carga, todas as amarras, meu Deus, no nome do Senhor Jesus. Derrama das tuas bênçãos sobre a vida do teu povo, Pai, no nome do Senhor Jesus. Vai repreendendo, Senhor, toda oração contrária, todo espírito do medo, todo espírito da depressão, todo espírito de loucura, todo espírito do câncer, aquele demônio que entrou dentro da igreja para tirar aquele homem de dentro da igreja, aquela mulher, e levou para o mundo das escuridão. Que o Senhor resgata, meu Deus, o teu povo das trevas e traz para a tua santa luz, Pai, no nome do Senhor Jesus. Visita, meu Deus, os nossos locais de trabalho, Senhor, para remover, meu Deus, toda aquela panelinha, toda aquela contenda, todo aquele cocó do Satanás, dos nossos caminhos, do nosso trabalho, no nome do Senhor Jesus, que caia por terra. Repreende, Senhor, o espírito da pombagira, da Jezabel, da Enxucaveira, Maria Mulambo, Zé Pelindo, Tranca-Rua, no nome do Senhor Jesus. Seja amarrado esses demônios, jogados no fogo do inferno, para nunca mais sair dali, no nome do Senhor Jesus, meu Deus. Que o Senhor vai na nossa frente, na nossa direita, na nossa esquerda, na nossa retaguarda, removendo todo o mal do nosso caminho, abrindo, Senhor, alargando as nossas fronteiras, abrindo os nossos horizontes, ampliando, Pai, e livrando de toda a limitação que Satanás estava colocando, Pai. No nome do Senhor Jesus, proteja tudo aquilo que leva o nosso nome, Pai. Envia essa legião de anjos também nos nossos lares, Senhor. Anjos com espada de fogo para cortar toda a obra do inferno que foi lançada contra a nossa família, contra a nossa casa, contra os nossos projetos. Envia essa legião de anjos também, Senhor, nos hospitais, em cada leito desse hospital, para tocar em cada paciente. Envia também, Senhor, nos manicômios, nas penitenciárias, nos abrigos, nos albergues, em todo lugar deste mundo, onde houver uma pessoa clamando pelo teu socorro, que o teu socorro esteja chegando e tocando no teu povo, do alto da cabeça à planta dos pés, e livrando de toda tribulação, no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe, que Ele te proteja, que Ele faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz. Se o Senhor permitir, amanhã voltaremos mais uma vez com a palavra do dia. Fica na paz do Senhor Jesus.